Já alguma vez te aconteceu planeares uma prova, definires um objetivo, traçares uma estratégia mental para esse dia e de repente tudo muda? Eu vou-te dizer o que se passou comigo, em especial nesta prova, e o que vou fazer para minimizar ou mesmo superar esta situação. Em primeiro lugar, aqui o objetivo era claro, bater o meu RP dos 10 km na corrida de Santo António de Lisboa. 2 semanas antes eu consegui retirar 51 segundos ao meu melhor tempo aos 10 km, fruto de um treino que tenho vindo a fazer, e neste caso o objetivo seria conseguir ainda baixar um pouco mais desse tempo. É importante ter em conta que essa prova 2 semanas antes serviu como um check. Neste caso eu até tive um treino bidiário, ou seja, durante a manhã eu treinei e a prova foi apenas ao final do dia, e depois tive mais próximo do dia da prova o chamado taper, ou seja, que é uma semana onde existe aqui uma redução do volume e vou dar lugar um pouco aqui mais ao descanso e que vai permitir que chegue ao dia da prova e poder colocar em prática tudo aquilo que planeei. Contudo, o resultado final foi muito aquém daquilo que eu estava a pensar e neste caso é importante falar sobre alguns fatores externos. Não quero que isto sirva de desculpa, mas 4 dias antes eu fiquei doente, meio constipado, tomei aqui alguma medicação para me deixar melhor preparado para este dia e tentar minimizar o impacto que isto poderia ter. Depois tive uma viagem não programada para fora do país, que envolveu 2 viagens de avião, fazendo com que uma chegasse a cerca de 12 horas da prova aproximadamente, o que poderia ter também algum impacto. Depois tive algumas reuniões que começaram bem mais cedo e também terminaram mais tarde, o que me reduziu drasticamente o tempo que eu tive para descansar e que teve obviamente impacto no meu sono. Derivado a todos estes motivos que eu já partilhei, nessa semana falhei alguns treinos, algo que não costuma acontecer se olhar no histórico dos 2 anos de treino estruturado que tenho. Contudo, no dia anterior da prova, quando eu tenho o pré-race, que acabei por fazer, e acho que até correu ok. Portanto, existe aqui um período de 5 km de corrida e depois aqui uma oscilação de velocidade, e não posso indicar que me correu mal, portanto até tive aqui uns sinais razoáveis e que me deixou perceber que poderia realmente ter aqui algum impacto no dia seguinte. No final desse dia, finalmente regressei a Lisboa, foi literalmente chegar a casa, jantar e depois ir descansar. Infelizmente não consegui dormir imediatamente, fruto de ter chegado e de estar aqui até a pensar no dia seguinte, na prova, e ter de acordar cedo. Portanto, tudo isso acaba por impactar. Não dormi as horas que deveria, contudo, fiz o possível para descansar, para tomar o pequeno almoço a horas e para no dia seguinte estar atempadamente na prova. E isso aconteceu, acordei muito mais cedo que o esperado, tomei o pequeno almoço, então desloquei-me para a prova. Cheguei praticamente 2 horas antes, algo que eu não costumo fazer. Tive a oportunidade de estar com os amigos da On3 Sports, estivemos ali a falar um pouco e de repente iniciei o meu aquecimento. E este aquecimento, normalmente costumo dar aqui alguns sinais, perceber como é que eu estou para iniciar a prova. São, eu diria, cerca de 4 km aproximadamente. E foi neutro, portanto não tive nem sinais positivos nem negativos, estava completamente aberto para aquilo que iria acontecer a seguir. Com a prova prestes a começar, alinhei no meu bloco de partida, sub 45, estava bastante compacto, portanto entrei e fiquei logo ali atrás. Se fosse hoje, teríamos chegado um pouco mais para a frente para tentar partir logo. E a prova iniciou e durante o primeiro quilómetro, onde eu gosto sempre de perceber como é que eu me estou a sentir, e reparei que ainda não tinha feito 1 km, já estava ali a verificar uma oscilação perto da zona 4, o que por si só é um indicador que não deverá correr muito bem a prova até ao fim. Passou o primeiro quilómetro e do quilómetro 2 ao quilómetro 4 senti aqui o impacto do calor que já se fazia sentir naquele dia, e é algo que para mim acaba por poder transformar completamente a sensação que estou a ter naquela corrida. Eu devo dizer, tendo em conta que quando iniciamos, ou neste caso, onde é a partida, o local nós vamos para trás para depois regressar novamente, houve um momento, e eu aqui tenho mesmo de ser ultra sincero, que eu pensei ao quilómetro 4, percebi que não ia funcionar para aquilo que eu tinha inicialmente definido, e houve um momento que eu pensei, e se eu parar por aqui? E se desta vez não levo a prova até ao fim? Algo que nunca aconteceu.
e ainda bem que consegui ter ali o discernimento suficiente para continuar e para não continuar com esse pensamento. Depois do quilómetro 4 e prestes a chegar ao primeiro abastecimento, passa por mim o Samuel Barata, o nosso atleta olímpico, e para mim foi um dos momentos que eu não vou esquecer mais. Ele foi comigo cerca de 2 km, onde podemos trocar ali algumas palavras. Já agora, se quiseres conhecer um pouco mais tudo aquilo que ele está a fazer e o trabalho também para os Jogos Olímpicos, tens o link aqui em cima numa entrevista que fiz com ele. E este poderia ter sido o ponto máximo da minha motivação para dar ali um pouco mais até naquela prova. Mas definitivamente aquele não era o dia. Eu já estava no meu limite e a tentar gerir o máximo possível para conseguir chegar ao final também nas melhores condições. Naquele momento fui sempre fazendo a gestão da fadiga e com a máxima atenção aos batimentos cardíacos que estavam em sintonia exatamente com aquilo que eu estava a sentir, portanto era uma gestão muito indicativa e portanto eu conseguia estar sempre a observar e a garantir que conseguiria chegar aqui ao final no melhor estado possível. E então acabei por cruzar a meta aos 38 minutos e 54 segundos, um tempo superior àquele que fiz de vendas novas e também um tempo superior ao meu recorde anterior feito o ano passado na mesma prova. Neste caso eu posso dizer-te que foi pior a recuperação mental do que propriamente a recuperação física. Poucos minutos depois da prova, fisicamente, eu estava bem e como tu sabes, eu neste canal eu gosto de partilhar exatamente quais é que são as sensações que eu tenho na prova, quais é que são os problemas que eu encontro durante esse mesmo trajeto e partilhar contigo depois no final aquilo que eu posso fazer para tentar melhorar e eventualmente isto também pode passar para ti esta mensagem e se sentires algo semelhante pode ser que te ajude. Desde que eu comecei um plano mais estruturado, tenho sentido que inicialmente quase cada prova seria uma evolução constante. Agora, neste momento, eu sinto que a evolução é mais gradual, oscila mais, muitas vezes anda um pouco para a frente, depois para trás, mas num overall é sempre muito positivo. Contudo, é importante perceber que não é uma linha reta. Uma das coisas que tenho feito é, independentemente se uma prova me corre muito bem ou muito mal, eu vou dar importância relativa a essa prova e tenho até o final desse dia, ou seja, até à meia-noite eu vou ficar bastante satisfeito, ou então não tão satisfeito com tudo isso, e depois faço o reset. A partir desse dia, começo a pensar no próximo desafio. Cada vez penso mais que estamos num processo de transição, a treinar para melhorar para a próxima prova, depois pode não correr tão bem e acabamos por ter um tempo inferior, ou conseguimos ter um tempo muito semelhante. Nunca estamos no mesmo estado, estamos sempre ou a subir um pouco mais na forma, ou a igualar, ou então a andar ali um pouco para trás, eventualmente devido à fadiga, mas para que futuramente consigamos evoluir. É tudo muito volátil e é importante gerir bem as sensações nesses momentos. Mais importante ainda é gerir as expectativas numa prova e neste caso contar com o inesperado e definirmos o objetivo, seja ele chegar ao fim, ou não parar, ou então algo mais focado com a performance. E quando falamos em tempos, é completamente indiferente se estamos a falar de tentar baixar de 1 hora, de 50 minutos, de 40, seja o que for. Pois provavelmente todos nós, há alguns tempos atrás, já fizemos tempos muito superiores e agora estamos a tentar evoluir e procurar algo inferior com base também no treino que temos feito. E depois temos a questão dos fatores externos que não controlamos. O treino sim controlamos, se estamos lá, se fazemos tudo aquilo que está indicado, se é o suficiente também, mas há coisas que simplesmente temos de nos adaptar. No meu caso, a questão do calor que tem um impacto muito elevado. Aliás, se eu comparar as duas provas, onde a única diferença foi a temperatura e eu tive os batimentos cardíacos muito inferiores para uma velocidade superior, portanto, claramente é algo que eu já estou a trabalhar, mas vai levar o seu tempo a estar preparado para provas mais quentes. Mas aqui o importante é dar o devido valor às provas, pois, claro que gostamos sempre de atingir os nossos objetivos e poder ter realmente traçar uma estratégia, definir a estratégia e depois conseguir alcançar, mas também percebermos que é uma prova e tentar desfrutar ao máximo da corrida, pois essa é uma das grandes vantagens e também pensar, claro, que um dos motivos pelos quais fazemos isto é pela nossa saúde e também passar essa mensagem para os outros. Espero que de algum modo este meu testemunho tenha ajudado, caso tenhas alguma prova que não te corra tão bem, seja por que motivo for, e pensares nisto mesmo, dar o devido valor que as coisas merecem. Um grande abraço, encontro-te por aí para o próximo vídeo. Até à próxima.